Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Veja que Paulo escreveu aos Hebreus a respeito desse assunto no capítulo 10, nos versos 33 e seguintes. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Com essas palavras, Paulo nos exorta ao que segue, dos versos 35 até o verso 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, não tardará. A promessa não vai retardar. Deus não retém a sua promessa. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A fé é um componente essencial na história de todos os patriarcas, de todos os pais da fé, dos apóstolos e também do próprio Jesus. Foi pela fé que ele concluiu a obra, obedecendo ao Pai de nos salvar, de nos resgatar. Portanto, aqui nós vemos uma mensagem importante. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A fé, portanto, conduz à salvação. A salvação vem pela graça, mas a fé transforma o nosso ser em seres obedientes, confiantes, seres que estão prontos para galgar os passos de Jesus. Apocalipse, capítulo 13, verso 10, nos conclama: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Uma fé inabalável, mesmo diante da morte e da perseguição, é o que nós temos visto na história de todos os crentes e de todos os cristãos. Ainda hoje, em muitos lugares, os cristãos têm sido severamente perseguidos, confiscados seus bens, açoitados, humilhados, igualzinho Jesus na cruz. Por isso levamos o sobrenome cristãos. Você, a imagem de Cristo, ainda leva outras pessoas a gritarem: crucifica-o. Mas a nossa fortaleza está naquele que foi primeiro, o primogênito, o nosso general, aquele que vai adiante e que nos conclama. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ora, quem pensa que os mandamentos foram abolidos e estão apenas no Velho Testamento, aqui está o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro a ser escrito. João traduz o discípulo amado como última inspiração, o último livro da Bíblia. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ser fiel a Jesus, ter fé em Jesus, é conduzir-se em obediência. Bom, vamos entendendo cada vez mais, porque Paulo ainda nos explica no capítulo 10, verso 23 de Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fiel aquele que é o autor da fé e o consumador da fé. Ele que pôs em nosso coração a fé. É ele que se fez crédito para nós. É ele que nos levou à plena convicção da sua missão, da minha missão, da missão de sermos iguais a Jesus. Nós vamos vendo então que a mensagem se exemplifica também em Hebreus capítulo 4, verso 14. Aqui nós temos a seguinte mensagem: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ora, se você tem em Jesus, o seu sumo sacerdote, aquele que intercede por você nos céus, você está muito bem, mas apegue-se a ele.
seja fiel, guarde os mandamentos, assim como está escrito no Apocalipse, pois é assim fazendo que nós seremos vencedores em Cristo pela fé no autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 8, verso 28, aliás, capítulo 9, verso 27 e 28. Aqui nós temos a seguinte mensagem: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Se você está aguardando Jesus, está firme na promessa de salvação. Está firme na obediência ao Pai. E caminhamos, como diz em Hebreus capítulo 1, do verso 12 até o verso 17. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para exultar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? A perseguição dos justos faz parte do contexto do cristão. Mas Deus não dormita, Ele está de olho no mundo e em sua justiça Ele trará juízo a este mundo. Veja o que diz o verso 14. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os que em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incensos em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta de iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sua misericórdia às nações? Aqui nós temos um desafio a Deus, o mesmo desafio que ateus, que homens nos levam a fazer para compreender a atuação de Deus nesse mundo onde está presente o mal. Aqui então, uma nova luz é trazida no capítulo 2 com a resposta de Deus ao que estava sendo colocado. Capítulo 2, do verso 2 ao verso 4, Deus termina com essa questão. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva: o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Portanto, o justo nada tem a ver com o ímpio. Nós caminhamos em rumos diferentes, em caminhos diferentes, e estamos à mercê do nosso Pai, porque seguimos o seu exemplo, o nosso Criador. E depois nós vemos aqui, ainda no capítulo 2, verso 3, pois a visão aguarda um tempo designado, não falhará. É a esperança do cristão, a fé do cristão. No mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, como disse Jesus. Ele venceu o mundo. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Em Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: estou aqui, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem delas se agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessas vontades, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas e por todos é o sacrifício do nosso Jesus, suficiente e capaz para nos purificar, nos transformar à vontade e nos conduzir a uma vida
semelhante a dele, nobre, em fé, em justiça, em obediência aos mandamentos de Deus, como lemos agora há pouco em Apocalipse. Hebreus capítulo 9, do verso 15 até o verso 26, nós temos que, por essa razão, Cristo é o mediador em uma nova aliança para os que são chamados receberem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, no caso de um testamento. E aqui nós vemos uma bela lição do direito, já desde os tempos de Paulo, no direito romano, e o nosso direito é fundado também no direito romano, e persevera essa mesma lei que é aqui citada. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez, porque o testamento pode ser mudado de acordo com a vontade do testador. Então, é preciso, para ter efeito o testamento, que ele seja acompanhado de um atestado de óbito até a autoridade competente, para que se possa, então, fazer ali a partilha de acordo com a vontade do testador. Hebreus capítulo 9, do versos 27 até o verso 28. A continuação do que estávamos ali falando. 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem aguarda Jesus vive conforme a sua vontade, para que possa então receber o galardão. A fé nos conduz a assemelharmos aqueles em quem acreditamos. É impossível que alguém torça para alguém, para um time, para um político, pela cura de alguém e haja de forma contrária àquilo que está acreditando. Porque aquilo que cremos é o que norteia a nossa vida. E o testamento de Deus para nós é o próprio Jesus, morto na cruz no meu lugar, no teu lugar. É através do sacrifício de Jesus que recebemos como testamento, na morte dele, a vida eterna para mim e para você. Mas não apenas uma vida eterna fútil, em pecados, em transgressões da lei. Uma vida eterna, plena, de acordo com a vontade do Pai, como lemos também lá em Apocalipse. Então, no capítulo 10, verso 25 de Hebreus, nós temos o seguinte texto: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Os sinais estão aí, Mateus capítulo 24, anunciando a breve volta de Jesus. Os fatos estão diante dos nossos olhos, clamam aos nossos ouvidos, os nossos sentidos fazem arrepiar diante dos sinais da breve volta de Jesus. E então, com fé, exortamos, animamos uns aos outros, pois a nossa redenção está próxima e a nossa salvação está diante do nosso Salvador, o primaz, o nosso Redentor. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho há revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, vivemos pela fé. Mas aqui fala o justo. O justo é aquele que vive conforme os juízos, conforme os mandamentos, conforme as leis, conforme a vontade de Deus. Não é possível ao ímpio, aquele que recusa terminantemente a obediência a Deus, assemelhar-se a Jesus em perfeição, em progredir em perfeição de caráter de uma vida cristã, não permanecendo nos erros conhecidos, mas pedindo força ao Pai e ao Espírito Santo para vencer o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, e é para nós a promessa também dessa vitória. Então nós temos uma promessa para o justo, para os que aguardam a vinda de Jesus. Gálatas, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Com esse texto nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu convido a atentarmos a ele. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para mim e para você, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois que ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também a promessa foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivéssemos sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A justiça pela fé vem também de acordo com a vontade do Pai para nós expressa por Jesus. É mediante a fé que alcançamos o galardão da nossa redenção. Bom, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o penúltimo texto da meditação de hoje. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é a fé que faz com que Jesus seja o autor e consumador da fé. É Ele que cria em nós a fé, a esperança, mas Ele que faz acontecer a fé transformadora, para que nós sejamos também justos, porque aqui está bem claro, o justo viverá pela fé, não o justificado. A graça nos justifica para andarmos de acordo com a vontade do Pai, em juízo e em justiça. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, diz Paulo. Antes, fazemos como Cristo, que disse, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Antes, eu vim mostrar como é que se cumpre, como é que se deve proceder. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E é em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, que encontramos as palavras finais da meditação de hoje. Leio também o verso 11 e diante. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Jesus permanece fiel a seu sacrifício, seu testamento está ratificado, firme na cruz. E agora, a morte de Cristo nos traduz a uma vida diferente, em juízo, em justiça, de acordo com a vontade do Pai. Assim como no Apocalipse revelado, o justo viverá pela fé, mas em justiça pela graça de Deus mediante a fé. Assim terminamos o programa de hoje com uma prece. Pai querido, estamos diante da Tua presença, acreditamos piamente nas Tuas promessas e aguardamos o cumprimento delas. Primeiro, Senhor, transforma o nosso ser para querermos ser iguais a Ti, para que nós aprimoremos na justiça e no juízo, para que nossa fé produza frutos e não seja uma fé infrutífera, que a nossa fé transforme o nosso ser pela contemplação da Tua santidade, que nós queiramos viver uma vida conforme a Tua vida e apreciemos as obras daqueles que vão viver conosco, contigo aí nos céus. Cada um que está ouvindo possa
perceber, ser sensível à mensagem do Espírito Santo, a palavra de Deus, que esta palavra aninhe em nosso coração e transforme o nosso caráter, o nosso ser e fortaleça a nossa fé pela graça de Jesus. É o que peço para todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito e faça de você um rio de águas profusas de boas obras. Que Deus te abençoe e muito.